fortalecer o seu posicionamento. Mas, nesse período, né, quem, assim, o movimento que teve mais experiências carismáticas, vou dizer assim, foi o movimento montanismo, né? O movimento montanismo é um movimento na qual ele teve vários tipos de experiência, inclusive Tertuliano, bem conhecido como um dos pais da igreja, que usou a definição trindade, né? Ele depois fez parte desse movimento, e esse movimento era um movimento indo de contra o contexto da época da igreja, do formalismo, que a igreja foi caindo no formalismo, né? E esse grupo era um grupo mais dinâmico, né? Tinha experiências carismáticas, com profecia, outras coisas mais. O problema desse movimento é que depois começou a bater de frente com a igreja, ao ponto que achava que a igreja, né, da época não era mais irrelevante. Tanto é que depois o conselho da igreja o condenou, né? Sendo que esse grupo não foi condenado, como alguns definem, como hereges. Eles não foram considerados como hereges. Eles foram condenados mais pela questão da rebeldia, pela desobediência, mas não como hereges. Ou até alguns chamam de equívocos, mas não foi nem que equívoco das suas experiências, foi equívoco das suas posturas, né? E não uma questão herética. Então já começa aí essa questão que é importante ser mencionado, porque muitos sensacionistas gostam de usar o montanismo como uma referência para comparar com os pentecostais. Então, já é a primeira informação que é desfeita, né? E existem vários outros relatos, mas eu vou ficar só presos os chamados pré-pentecostalismo, vou ficar preso só nesses grupos, tá? Os mais conhecidos, né? Porque é muita coisa. Por exemplo, existe Resisto, né? Precisava ser muito mais trabalhado aqui no Brasil, sobre o Pasteur, né? O filósofo, né? Pasteur, o Pascal Pasteur, Jesus, o filósofo muito conhecido, né? A questão da lógica da aposta de Deus, vamos dizer assim, né? E ele tem Resisto, mas aqui no Brasil tinha que ter mais trabalho isso aí. A questão que ele teve experiências carismáticas com Deus. Tá? Tinha uma coisa também que se vai trabalhar, mas é bom fazer menção disso, né? Muito bem. Mas as experiências não ficam só restritas a esses grupos, a certos grupos de pessoas, tá? No período da Reforma Protestante, vamos dar esse salto aqui, há alguns relatos, né, que Calvino chegou a falar em línguas, tá? Inclusive, esse texto foi publicado uma certa vez no site da CPAD News, né? Foi quem escreveu foi o Ciro Daniel, jornalista da CPAD, escreveu isso, usando alguma referência como Calvino, ele estava trocando de formação com Beza, né? Para quem não sabe, Beza foi aquele que substituiu, tá? Calvino a liderança, e o Beza foi aquele que foi o professor de nada menos que Jacó Armínio, tá? E Beza foi aquele que deu um destaque a Armínio acerca da sua capacidade intelectual, né? Então, vale deixar esse registro aqui. Então, Calvino tem essa experiência de questão de falar línguas, né? Lutero não há nenhum registro, tá? Nessa questão aí, línguas, tá? Existe uma questão que Robert Menzies, no seu livro Pentecoste, essa história, nossa história, ele levanta que quando Zwingli, em um dos seus escritos, faz uma distinção nessa questão de conversão e batismo, né? Um termo muito parecido com o termo pentecostal, né? Seria que Menzies não se aprofunda nessa questão. Então, levanta uma hipótese, fica no ar, né? E aí uma questão que merece ser uma pesquisa, né? Mas no período pós-reforma que parece alguns grupos, né, que na qual tem essa que influenciou o pensamento pentecostal, para deixar bem claro, não são pentecostais, mas seu pensamento influenciou os pentecostais, né? Podemos falar aqui do pietismo, tá? O pietismo, ele é um movimento luterano que veio após a reforma, né? Lutero falece e vem a sua geração, e aí a igreja luterana começa a cair numa formalidade, aquele formalismo sem aquele zelo, sem aquele fervor. Então, o pietismo é um grupo na qual tenta resgatar essa questão mais avivada, uma espiritualidade mais dinâmica, né? E esse conceito, mais para frente, né, vai influenciar o metodismo e vai aparecer também nessa concepção no pensamento da teologia pentecostal. O outro grupo que nós podemos fazer menção também é os puritanos, tá? Os puritanos, por esse zelo de zelar pelas coisas de Deus, pela santidade, né? Essa questão de voltar também à escritura, uma vida de santidade. O puritano tem uma base, o calvinismo, né? Todavia,
nem todos os puritanos eram calvinistas. Boa parte era, mas talvez os puritanos mais famosos não eram calvinistas, eram arminianos, né? Então, o puritanismo também tem a sua, vamos dizer assim, a sua concepção de muito presente no pentecostalismo. Embora a primeira geração do puritano era mais zelosa da escritura. A segunda geração já tem uma postura muito mais legalista, né? E esse legalismo do puritano que influenciou boa parte da Europa, que influenciou Suécia, tá? Aí estou falando já da terra natal de Gunnar Wien, Daniel Berger, né? Depois esse conceito é muito presente um pouco meio assembleano, um pouco mais tarde, mas não pode anular aí o movimento puritano como uma influência. Como também os morávios, né? Os morávios... Sim, Peter. Meu querido, só não vamos perder aqui a linha de raciocínio, daqui a pouco o senhor vai falar dos morávios. No entanto, só para a gente retomar um pouquinho aqui dos puritanos, tá, meu pastor? Vamos lá. Deixa eu ver só se entendemos aqui corretamente, se eu entendi, né? Corretamente o que foi colocado. O senhor disse que a maioria dos puritanos, só para entender aqui, não eram calvinistas, a maioria, não que não houvesse, mas a maioria não era, ou essa é a maioria dos mais conhecidos puritanos. Tá, só abrir um parênteses aqui, e um outro ponto também, aproveitar o gancho, só para não ficar muito, como é que eu posso dizer, travada essa palestra, em relação... o senhor falou deixa eu ver, os montanistas, um pouquinho antes dos pietistas, né? Os pietistas, né, o pietismo nasceu ali no movimento, veio do luteranismo, né? Os montanistas são oriundos de onde mesmo? Perdão, querido. Não, o montanismo, ele é bem lá do século II, século III. Ele é no período da patrística ali, tá? Inclusive o Tertuliano... sim, é um movimento ali da patrística. Isso, tá? É porque é o seguinte, no século II, século III, a igreja, né, já estava caindo no formalismo. Então o montanismo, ele surge reagindo contra esse formalismo, né? Então, na verdade, o montanismo, ele não foi encarado como algo herético. Não foi encarado como herético. Foi os excessos. Excesso de profecia, excessos de tantas outras coisas, certos exageros, né, vamos dizer assim, ocorreram que depois a igreja, o seu concílio, condenou. Mas não condenou como um segmento herético, né? Condenou por causa dos seus excessos, não pelo conceito herético. É a mesma coisa, um exemplo aqui, vou dar um exemplo bem prático aqui. Uva faz bem? Faz bem, com certeza. Mas suponhamos que um vendedor, né, que vende uva de uma forma exagerada, né, ele tenta forçar as pessoas, né, a comprar uva. Claro que você vai ficar algo incômodo e você depois vai até falar para o seu superior, uma coisa assim, né? Por causa do excesso. Não que a uva não é boa, a uva é boa, mas quando o vendedor quer empurrar, já há algo insatisfatório e problemático, né? Então, o montanismo é um movimento legítimo, cristão, tudo, mas por causa dos excessos é que foi condenado, né? Por causa dos excessos, e não o movimento em si. Então, o montanismo é de século II, século III, por aí, tá? O Tertuliano, tá? Ele fez parte desse movimento, deixar bem claro. Já o petismo, puritanismo, morável, é já pós-reforma, ok? Já no período pós-reforma. A questão dos puritanos, né? Os mais conhecidos não são calvinistas, tá? Os mais conhecidos, tá? Os mais conhecidos. No caso, os mais conhecidos, no caso, que não eram calvinistas. Que não eram calvinistas. Não estou dizendo que há outros não conhecidos que seriam calvinistas. Há também. Mas não é só calvinista. Há arminianos também. Tá? Há também arminianos. Inclusive, não é o tema do o assunto aqui, mas uma pesquisa mais recente, que foi publicada pela editora Carisma, né? Que a visão também pré-tribracionista, muitos deles são, né? Muitos deles também têm uma visão pré-tribracionista e até um pouco de especialismo. Então, esse é outro debate aqui. Né? Já vai uma nova conferência. Já vai uma nova conferência, né? Então, é uma coisa assim que foi surpresa para muitas pessoas, inclusive, né? Esse assunto já está há 2, 3 anos.
né? Então o pietismo, só para lembrar, ele tem origem luterana, tá? Ele é uma geração pós-Lutero. O movimento puritano, né? Ele tem uma herança calvinista, tá? Inclusive calvinista inglês, né? Vamos dizer assim. Inclusive esse grupo teve um grupo deles muito presente da igreja anglicana, tá? Que inclusive queriam reformar a igreja anglicana dentro de uma visão mais próxima que Calvino pensava, tá? Eles tinham essa concepção, tá? Os puritanos significa que eles querem purificação, tá? Eles têm essa inclinação, né? E isso é muito presente na teologia pentecostal, embora a influência do puritanismo mais legalística os pentecostais pegaram. E os morávios, né? Os morávios, eles são muito conhecidos, né? Principalmente quem lê a história de Wesley, né? Quando o Wesley está fazendo uma viagem missionária, está ali um grupo ali, numa desembarcação ali bem complicada, ali enquanto o Wesley está cheio de medo de morrer, os moráveis têm aquela tranquilidade, né, de louvar o Senhor mediante aquela viagem. Os moráveis tiveram uma influência muito positiva na vida de Wesley. Wesley fala isso em um dos seus diários, né? Mas a concepção dos moráveis também é muito presente no pentecostalismo, né? Na questão da visão missionária. Os moráveis tinham essa visão missionária, uma vida de devoção, oração. Inclusive, eles têm um trabalho de oração na época, né? Que mesmo após do seu líder, durou ainda mais de 100 anos de trabalho de oração que eles tinham, né? Então, essa visão dos moráveis também é muito presente também no meio pentecostal, que o pentecostal tem essa pegada também da questão da experiência, devoção, de missões também. O metodismo, né, como já estamos falando aqui, né, seria o avô do movimento pentecostal. O metodismo, fundado pelo John Wesley, né, não só pelo John Wesley, também fundado também pelo George Whitefield, né, mas depois se desligou ao metodismo por ser calvinista, então ele vai se filiar à igreja congregacional, que já existia naquela época. Por favor, congregacional e não congregação, tá? Para a pessoa às vezes não confundir. Então a igreja congregacional já existia naquela época, de uma linha reformada, então George Whitefield, ele vai fazer parte, mas ele também tem todo o mérito de também ser um dos pais do metodismo, vamos dizer assim, embora o seu calvinismo o fez assim, seguiu o seu caminho, tá? Mas para deixar bem claro também, George Whitefield e John Wesley não eram inimigos, eles eram amigos. O problema não foi ele entre si, foi amigos de George Whitefield que ficou implicância de Wesley, e aí quem dava a resposta é o Fletcher, né? E depois o calvinismo ficou cirandando ali no metodismo, e Wesley, juntamente com outros metodistas, que já eram arminianos, dando resposta com base bíblica teológica. Então o metodismo, fundado por John Wesley, né, é um grupo na qual tiveram também experiências também pentecostais, carismáticas, né? Existe um debate, inclusive, né, que se Wesley foi baseado no Espírito Santo, mediante a experiência do coração aquecido, né? Aí fica a questão, Wesley, o que aconteceu? Ele se converteu? Ou ele foi baseado com o Espírito Santo? Ou não? Então fica várias essas concepções aí que não definem o que é. O candelabro wesleyano, né, que é o método interpretativo bíblico teológico, embora não foi sistematizado por Wesley, para deixar bem claro. Isso veio pós-Wesley, bem depois do Wesley. Todavia, todo o conteúdo é de Wesley. E um dos pilares do candelabro wesleyano é a questão da experiência, tá? Vamos lá, o candelabro wesleyano é a questão da escritura, tem a questão da razão é a questão lógica, que o Wesley era um ótimo na questão da razão, inclusive era professor de lógica em Oxford, tá? Wesley não era qualquer um, não. Tinha a questão da tradição, e quando fala tradição, ele está se referindo aos primeiros concílios da igreja, tá? E a questão da experiência, né? Claro que a concepção da experiência do metodismo não é igual ao pentecostal, mas chega a ser semelhante. Essa questão da experiência, a importância da concepção da experiência. Sim, Peter. Espera aí, pastor. A gente ainda está, né, no, como é que eu vou dizer, pré-pentecostalismo, né, meu querido? A gente ainda está nesse meio aqui de pré-pentecostalismo, né? Pegando aí o ponto histórico de montanismo, né? O pietismo, né? Deixa eu ver se eu estou na ordem certa. Os morávios,
e também o metodismo. Mas tem um ponto aqui que nos chamou a atenção. O senhor está dizendo, vamos ver se eu vou colocar aqui, porque, né, os abençoados aí estão acompanhando com muita ênfase aí. Deixa eu ver se eu entendi corretamente, amado. O senhor está dizendo que o quadrilátero wesleyano não foi, apesar de ter o wesleyano no nome, lá, wesleyano, não foi criado, não foi pensado, vamos colocar assim, por Wesley, é isso mesmo, meu pastor? Exatamente, tá? Essa sistematização não veio com Wesley, né? E a gente até pode fazer uma comparação, a mesma forma, 5 solas, só a escritura, né? Só a Deu glória. Também não, a sistematização não veio com os reformadores. Essa sistematização veio século passado, século XX. Mas é claro, todo o conteúdo da só escritura, os 5 pilares, né? Vamos resumir aqui, estão presentes nos reformadores. Da mesma forma, o candelabro wesleyano, todo o conteúdo está em Wesley. Inclusive, né, hoje se fala o candelabro wesleyano, o candelabro de 5 pontos, não é mais 4, 5 pontos, né? Tem 5 pontos ainda? De 5 pontos, né? Por quê? Porque foi acrescentado. Eu vou falar a coisa seguinte: esse assunto não é tão novo no Brasil, é porque não é muito falado, né? E quando é falado, muito restrito da academia. O quinto ponto do candelabro wesleyano é a questão da criação, da questão da ecologia, né? A questão da ecologia, da natureza. O Wesley também tinha essa visão, né? E aí, a proposta de teologia armínio-wesleyana, vou até fazer uma pequena propaganda, o livro Teologia Armínio-Wesleyana, em favor da teologia armínio-wesleyana, do reverendo Vinícius Couto, trata essa questão direitinho, isso aí. É até uma obra que eu digo, né, que é até interessante, porque é uma obra que dá para a gente dialogar, né, e trabalhar nesse pressuposto, nessa questão de um pouco da olhar da natureza, que é um assunto que está sendo muito debatido no cenário mundial, né, a questão de problemática climática, outras coisas mais, é um assunto que seria muito interessante nós começar a olhar também. Por favor, quando eu falo isso, irmão, tem nada a ver com política. Tira isso da cabeça, irmão. É algo bíblico, porque Deus dá a natureza para nós cuidarmos. É só lembrar da narrativa de Gênesis. O que Deus falou? O que Deus falou para Adão e Eva? Olha, dominar sobre a terra, né? Passamos o ano da semelhança, que vem dominar sobre os peixes, os peixes, répteis, ou seja, dominar a terra. Então, quem cuida da terra somos nós. Então, essa proposta do nosso amigo Vinícius Couto tem essa proposta bem interessante de Wesley, embora o Wesley tenha uma visão, envolve um pouco de escatologia também, mas não há necessidade de você compactuar com a visão de escatologia. Pega essa parte e cumpre o seu papel, né? Dá para fazer essa dialética sem nenhum problema. Mas o candelabro wesleyano não foi sistematizado pelo Wesley. O conteúdo, sim, mas a sistematização que nós conhecemos não foi. Foi bem depois. Agora não me lembro de cabeça de qual foi o ano, mas isso vem bem depois, ok? Ok, excelente. Pode dar o prosseguimento. O senhor estava falando de um dos pontos, tá? E é a questão da experiência, entendeu? Dessa sistematização wesleyana. O senhor estava falando da razão, o senhor mencionou, inclusive, que Wesley foi professor de lógica em nada menos, coloquemos assim, né, que Oxford, né? E o senhor falou da questão da experiência, que é muito parecida com a que encontramos no movimento pentecostal. Por favor, pode continuar, meu pastor. Então, quando a gente fala de experiência, é uma questão muito interessante, porque as pessoas acham que a teologia pentecostal é uma teologia muito da experiência, né? É muito emocional, tá? Mas nós temos que entender o seguinte, aí eu vou parafrasear o pastor César Moisés, eu vou parafrasear ele, tá? Diz o seguinte, que a fé cristã, ela também envolve também não só o intelecto, o razão, mas também a emoção. Porque quando a gente se converte a Cristo, né, a gente se converte apenas pelo pensamento, se converte em coração, né, porque a fé cristã ela envolve emoção, conversão, atitude, ou seja, não é uma questão apenas intelectual, ela envolve também conversão também. Então, isso também é uma experiência. Quem só pode falar que tem Jesus em sua vida,
que entregou a sua vida para Jesus. Isso é o quê? Nada menos que a experiência. Na ciência religião, isso é chamado de a experiência empírica, ou seja, o religioso, ele tem a sua experiência ali, do fenômeno ali, da sua crença, que está inserido, então está expressando seus sentimentos. Então, a questão da experiência faz parte da fé cristã. É a base do cristianismo. Ou seja, eu creio que eu vou morar no céu porque eu tenho a convicção e creio que o Espírito Santo habita em minha vida e creio que Jesus é meu Salvador. Isso é intelecto, mas também envolve emoção. Então, a questão da experiência do metodismo tem essa questão. Claro que não é igual ao pentecostal, para deixar bem claro. Mas tem essa questão da experiência. Porque é o seguinte, como foi a questão do coração aquecido de Wesley, né, um exemplo, dentro do metodismo, existe uma interpretação deles, né, que, por exemplo, até o termo batismo do Espírito Santo, que nós pentecostais gostamos muito de falar, é de origem metodista, tá? Não foi Wesley, tá? Não foi Wesley que usava esse termo. Quem usava era John Flett, que era um grande amigo de Wesley, inclusive o braço direito dele. Tá? John Flett é que vai usar essa expressão batismo do Espírito Santo. Mas na visão de John Flett, esse batismo ocorre em várias formas, tá? Mas, então, por essa razão, é a melhor definição pré-pentecostal, ou pré-pentecostalismo, mas não como pentecostal, tá? Mas o metodismo teve experiências, sim. Os seus seguidores tinham muitas experiências carismáticas no seu meio, tá? Embora alguns falem que o Wesley é mais centrado, tá? Na questão da escritura, o John Flett, que era um pouco mais, umas características semelhantes com a questão do pentecostais, tá? E outro grupo, né, que nós podemos fazer menção também do pré-pentecostalismo, seria o movimento de santidade, tá? O movimento de santidade saiu do metodismo, tá? Porque o metodismo foi tendo esse desenvolvimento, suas divisões, né? O movimento de santidade, o movimento Hollitz, né? Na qual eles começam também a desenvolver também essa questão do pensamento próximo ao movimento pentecostal, tá? Há um grupo de pessoas que começam a enfatizar as línguas, há um grupo de pessoas que começam também a ter umas posturas semelhantes com o pentecostalismo. Inclusive, uma coisa bem interessante desse pentecostalismo é que no momento de Hollitz, de santidade, há uma mulher, tá, que se destaca no questão do seu ministério, tá? É uma coisa que mais para frente a gente vai ver o pentecostalismo, mulheres se destacando, tá? Então, vale também essa informação, até merecia uma live à parte sobre essa questão, dessa questão da participação das mulheres também, muito forte. E até chegar ao movimento Rua Azusa. Mas antes disso,